Apocalipse capítulo 13, versículo 18.5. Quem é o anticristo? É a pergunta. 4. Né? Estamos vendo várias possibilidades aí de pessoas que estão tendo atitudes, de alguma maneira nos faz pensar na profecia sobre esse personagem. O atual presidente dos Estados Unidos, no ano de 2021, Joe Biden, é o segundo presidente católico desta nação e tem sido noticiado um túnel entre os Estados Unidos e o Vaticano. Eu cito aí um site que ele faz um comentário: fechou-se o túnel entre a Casa Branca e o Vaticano. Interessante, quando você lê esse site, ele cita diversos presidentes americanos, candidatos, que eles tiveram assim que dizer que não era católico, porque os americanos sempre quiseram ficar separados de Roma. Por quê? Porque quando os Estados Unidos estava sendo fundado, a Igreja Católica ela dominava a Europa. E a história do domínio católico era horrível, principalmente para judeus e para outros grupos também, como protestantes e os cristãos anabatistas. Sendo que os protestantes, quando eles governavam um país, eles perseguiam os católicos; quando os católicos governavam, eles perseguiam os protestantes. E os dois, católicos e protestantes, perseguiam os anabatistas. Os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra. A Inglaterra era anglicana, mas teve períodos que assumiu o governo uma católica. E aí, perseguiu os protestantes anglicanos. Então, os Estados Unidos, eles já, até pela presença de muitos judeus, eles decidiram, no momento que foi proclamada a sua independência, eles foram o primeiro país, praticamente em paralelo com a França, a colocar como lei na sua Constituição: ninguém poderá ser molestado por sua fé. Por que eles fizeram isso? Porque a Igreja Católica vinha há séculos, há mais de 1000 anos. Isso foi em 1790, 1780. A Igreja Católica vinha há 1500 anos perseguindo todo aquele que não aceitava a sua doutrina. Então, os Estados Unidos sempre quiseram ficar separados dos católicos. Esse site conta essa história. E já esse católico, ele foi eleito e é o segundo presidente só dos Estados Unidos, o segundo católico que é admitido como presidente dos Estados Unidos. E ele já exatamente, você encontra ele nesse site falando do seu encontro com o Papa, da sua aliança com o Papa. Ou seja, hoje, o líder do país, que provavelmente é a besta que sobe do mar, o líder desse país, ele tem uma ligação especial com a Babilônia apocalíptica e com o homem que existe a possibilidade dele ser um falso profeta. Então, é também uma união para nós observarmos. Lembrando também que esse homem, ele tem uma atitudes bem contrárias ao cristianismo. Ele é a favor dos gays, ele é a favor do aborto. Então, tudo que é ligado ao cristianismo, ele tem se mostrado contrário. Ou seja, ele é parecido com o Papa. É católico, mas na verdade não tem compromisso nenhum com a Bíblia. Antigamente, a Igreja Católica ainda tinha um compromisso com a Bíblia, defendia algumas questões bíblicas. Hoje em dia não defende nada. Hoje está mais do que provado, estão certos os cristãos que dizem que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica. Estão errados os reformados que defendem a Igreja Católica de tudo quanto é jeito, dizendo que ela era sim a verdadeira Igreja de Jesus. Hoje está mais do que provado. Essa instituição nunca foi, e nem a defesa que ela fazia para encobrir a sua história terrível, hoje eles não fazem mais. O comentário prossegue: sendo os Estados Unidos um grande candidato à besta que sobe do mar e o Papa um grande candidato a falso profeta, devemos estar atentos às ações desses dois personagens. E durante essa pandemia, eles estão fazendo diversas reuniões, e reuniões
assim ocultas que nós temos dificuldades para poder tomar conhecimento. Eles acabaram de fazer uma reunião do clima agora, né, com diversas ações para proteger o clima do planeta. Observe uma coisa importante em todos esses trabalhos ligados ao clima do planeta. É estranho, irmãos, mas aparece sempre os símbolos, né, da religião celta, que era uma religião que adorava a natureza. A religião dos celtas, que é um dos piores tipos de espiritismo da história da humanidade, a religião celta, ela adorava, por exemplo, os trovões, né, que era Thor. Então ela sacrificava o homem em favor da natureza. E nós estamos chegando a uma situação que as grandes potências estão investindo mais para proteger a natureza do que para, por exemplo, salvar vidas que estão passando fome na África. E existem cientistas, tem uma entrevista que está no YouTube de um cientista respeitado da USP de São Paulo. Ele fala para o Jô Soares: Jô Soares, não existe nada de alteração no clima do planeta. Isso aí tudo é jogada de empresas, né, para tirar dinheiro das nações. Pode ser também, além de tirar dinheiro das nações, ter um plano também ligado à natureza, porque está havendo um exagero. Tem algumas mentiras, pelo menos parece. Tem especialistas que dizem essa história de mudança no clima do planeta, de aumento na temperatura, isso é balela. Isso está disponível no YouTube. Então, se eu ouço um professor da USP, né, falando isso em rede nacional, sendo entrevistado pelo Jô Soares, na época é uma entrevista antiga, eu tenho que desconfiar. E quando eu vejo os símbolos da religião celta espalhados nesses movimentos, eu tenho que desconfiar. Então também são questões para nós ficarmos atentos.